Fala pessoal da GarbaTrade, beleza? Mais uma aula aí do nosso curso sobre o MetaTrader e hoje a gente vai falar de um recurso muito bacana que acredito que depois que vocês aprenderem vocês vão utilizarem muito, pois isso tem que estar no seu dia a dia como trader, certo? Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o examinador de estratégias dentro do MetaTrader. Esse examinador de estratégias seria mais nada do que automatizar o teu backtest. Então, quando a gente estiver falando de backtest e a automatização de backtest, é esse examinador de estratégia do MetaTrader, correto? Só voltando umas aulas anteriores, quando a gente falou de backtest, que a gente pegava no gráfico e apertava F12 e ia olhando candle por candle para entender como o indicador trabalhava em cima disso. E o que a gente quer fazer isso é meio que automatizar todo esse processo. Então, para você ver o examinador de estratégia, você tem duas opções. A primeira, clicando aqui em exibir examinador de estratégias, ou você aperta Ctrl R. É as duas opções, certo? Então, quando abrir aqui, certifica bem se está exibindo todos os conteúdos igual a minha imagem, porque tem uns que ele fica meio minimizado, ele não aparece alguns conteúdos, então tente aumentar o tamanho dele para ter isso aqui habilitado, o modo visual, certo? Beleza, então aqui a gente vai passar por algumas propriedades importantes. Então a gente tem esses dois tipos, o consultor e o indicador. Qual que é a diferença entre os dois? O indicador você faz o backtest do teu indicador, e o consultor você faz o backtest dentro do teu robô que você configurou. Para quem não sabe o que é robô, na aula anterior a gente falou muito sobre robô. Então vamos fazer o backtest dos dois, mas primeiro vamos falar sobre o indicador. O indicador, a hora que você clica aqui, ele aparece a lista dos teus indicadores que você tem. Então aparece uma lista de indicadores e a gente vai escolher um para fazer o backtest. Então vamos escolher o indicador Garba. Vamos fazer propaganda da GarbaTrade aqui. O indicador Garba. A gente vai definir também o ativo que a gente quer operar. Então vou operar o USD-CHF. O período eu vou usar o H1. Aqui eu vou deixar esse modelo desse jeito, não vou mudar nada. A data, vamos testar o mês inteiro de setembro aqui de 2018. Então eu deixei já meio que pré-configurado. E aqui o modo visual eu vou entrar em detalhe daqui a pouquinho. Vamos para a propriedade do indicador. Propriedade do indicador é quando você... Lembra quando você arrasta o indicador para dentro do gráfico, ele aparece essa coisinha para você parametrizar. Então você coloca o tanto de coisa, por 4, 6, você define. Então aqui é onde você vai configurar o parâmetro do jeito que você configura o teu indicador no teu dia a dia. Aí a gente vai ter a propriedade do ativo, ele explica como que é o ativo que a gente escolheu. Abrir o gráfico, ele vai abrir o gráfico do USD-CHF no período H1. E o modificar o indicador significa que ele vai te levar para o editor de linguagens MQL. Lembra que a gente explicou que dentro do MetaTrader existe uma linguagem de programação? Então essa parte de modificar o indicador para quem sabe programar, mas que para a gente não vem ao caso. E aqui por fim esse modo visual. O que seria esse modo visual? Ele vai mostrar em tempo real como seria o indicador operando naquele determinado período que você colocou. Vamos mostrar na prática que é mais fácil. Então eu vou deixar o modo visual, vou pôr só um tempinho menor e vou iniciar. Ele vai me abrir uma janela do novo gráfico e ele vai
funcionar como se fosse em tempo real naquela data. Se eu pegar aqui meu cursor e colocar em cima desse candle, ele vai me informar que é 9 do 3. Do dia 3 do mês 9. Então é 3 de setembro. Então aqui eu começo a tentar entender como funciona meu indicador. Então, em vez de ficar apertando F5, está meio automatizado. Eu posso aumentar a velocidade. Posso vir, ó, aumentando a velocidade. Aqui, se a gente parar, a gente vai entender que veio um sinal. Então, isso a gente está operando no indicador Garba, mas se a gente operasse uma banda de Bollinger ou um RSI, a gente ia ver o comportamento da RSI naquele momento. Vamos testar com RSI agora. Se eu vim aqui, ó, colocar RSI, olha que legal. Aqui tem minha propriedade, eu defino quanto que eu quero o valor nisso, valor fim. E iniciar, ele vai me abrir um outro gráfico. Aqui meu gráfico está pausado, então eu vou só mudar uma de candle. E se eu ir indo aqui, ó, eu vou reparando como que a RSI se comportou. Como que a RSI foi relevante ou não para minha estratégia. Então aqui eu consigo fazer backtest em tempo real entre aspas, né, de forma automatizada. Então eu faço isso até ele terminar o período. Ele foi até o dia 28. Se eu quiser ir direto ao dia 28, eu clico aqui, ele vai até o dia 28, certo? Isso aí é para indicadores. E como a gente faz para robô? Para robô é muito simples. É só a gente colocar como consultor. Aqui vai aparecer o nosso robô. Funciona a mesma coisa com a propriedade. Eu defino a propriedade, eu defino o setup, só que tem uma diferencinha. Aqui eu falo o capital inicial que eu vou operar, e se eu vou operar compra e venda. Long short quer dizer compra e venda. É a única diferença que tem na parametrização. O resto é a mesma coisa. Então, se a gente fazer aqui o backtest para EURUSD, diminuir a velocidade aqui e iniciar, ele vai abrir o gráfico. Só que aqui eu vou pôr o template de tela limpa. Então ele vai estar fazendo conforme tempo real para aquele dia que a gente começou, que é o dia 1 do 9. E a gente vai aumentar um pouquinho a velocidade para esperar ele realizar uma ordem. Pronto, ele realizou uma ordem. Eu pausei aqui, ó, aqui você tem a opção de pausar. Eu pausei aqui porque ele fez uma ordem de venda. Então o preço tem que cair. Então vamos seguir aqui. Pronto, fechou. Ele inicializou aqui e acabou aqui. Como que eu sei? Breno, como que você sabe que fechou? Tá vendo essas linhas pontilhadas aqui? Significa que começou aqui e acabou no final dessa linha. Então eu sei que aqui foi uma ordem. Se eu entrar no resultado, ele vai especificar bem o que é esse resultado. Vai mostrar que foi uma perca de $34. E assim por diante. Então a gente vai indo. Vamos continuar até ele entrar numa outra. Ó, entrou aqui. Ele entrou o quê? Numa venda. Vamos aguardar onde ele vai fechar. Fechou. Fechou aqui. Aqui ele fez uma ordem que começou aqui e terminou aqui. Como foi uma venda, o preço caiu. Eu tenho certeza que a gente ganhou. Então eu venho aqui e vejo, ó, ganhou $63. E assim por diante. Vamos ver outra entrada. Entrou aqui, entrou uma venda e terminou aqui. Eu perdi porque eu queria que o preço fosse para baixo. Só que o preço subiu, então foi uma derrota. Se eu ver nos resultados, eu vejo a derrota. E assim por diante. Se eu clicar aqui, ele vai continuar fazendo diversas entradas e saídas no mercado pelo período que eu coloquei. Se eu ir para, ele vai até o final
do dia, que foi que até o final da execução, que foi do dia 28. E por fim eu vejo o resultado. Eu vejo todas as operações que fez até o final. Já bati o olho que o robô não foi muito bem para esse par de moeda. Aqui eu vejo o gráfico, a variação do meu capital. Então eu comecei com 10 mil dólares e terminei com 9.750. E aqui tem meu relatório. Eu mostro o depósito inicial, o lucro líquido. Aqui foi o mais perdido que ganhei. Então isso é o backtest. Então aqui eu já posso ter uma análise. Que esse robô com essa parametrização não funciona muito bem para o EURUSD nesse período que eu coloquei. Então a gente pode testar em outro par de moeda. Talvez o outro par de moeda vai funcionar legal. Vou pôr esse primeiro aqui, ó, esse USDCHF, e vou fazer o backtest. Vou iniciar. Aí está fazendo as ordens, quero ir até o final. E aqui eu vejo os resultados no relatório. Aqui ele teve lucro. Teve lucro de 134 dólares. Então, se a gente for ver, esse setup funciona mais para o USDCHF do que para o EURUSD. Então tá aí. É uma ferramenta muito importante para você fazer backtest. Agora vocês podem brincar à vontade nisso. Se você tem um indicador novo, legal, que você aprendeu na internet, que você desenvolveu, faz esse backtest. Pega, vai testando em tempo real. Não tem desculpa para você testar as tuas ferramentas. Nunca coloque teu indicador na tua conta real e saia operando. Não faça isso. Faça backtest antes, porque agora vocês têm ferramenta para isso. Espero que tenha gostado. Aquele abraço, até a próxima.